prepare seu coração. A partir de agora, programa Bíblia Sem Arrodeio. E falou o leproso: se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e disse: quero ser limpo. E ele foi curado. A palavra de Deus de forma simples e objetiva. Como Jesus é, sem arrodeio. Como a Bíblia é, sem arrodeio. Comunicação, irmão Gilvan Silva. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror. Meu irmão, minha irmã, que Deus lhe mantenha com alegria e com paz extensivas aos seus. Sou o irmão Gilvan Silva, seu amigo das orações, e este é o programa Bíblia Sem Arrodeio, onde a gente trata os textos da Bíblia com objetividade, clareza e sem arrodeio. A finalidade do programa Bíblia Sem Arrodeio é a leitura diária da Bíblia para sermos aqueles servos mais preparados espiritualmente. E quando alguém sem temor de Deus e sem chamada vier inventar coisas, enfeitar textos, conjecturar o que a Bíblia não confirma, a gente logo identifica a falta e passa a orar com piedade pelo faltoso. Amém? Hoje comentarei Gênesis capítulo 50. Encerraremos hoje o livro Gênesis. Este capítulo registra o embalsamento do corpo de Jacó, o lamento amargo em razão da sua morte, o sepultamento do corpo em Canaã, a desconfiança dos irmãos de José e a sensibilidade madura de José que os aquietou. Gênesis 50, do 1 ao 3. O capítulo 49 encerrou com a morte de José. Após Jacó expirar, José se atirou sobre o corpo dele num pranto tremendo, um verdadeiro pesar. O Egito vivia o apogeu da medicina, então José ordenou aos médicos embalsamar o corpo de Jacó, cujo processo durava 40 dias, que era o tempo da desidratação das células. O corpo era imerso numa substância conhecida como natrão, que combatia as bactérias. A técnica hoje consiste em drenar todos os líquidos do corpo, incluindo o sangue, claro, depois injetar uma solução de água e formol que faz retardar a decomposição. Mas na época de José, no Egito, o cérebro ele era sugado através do nariz e as vísceras, pulmões, fígado, intestino e demais, eram retiradas. O coração, quando era retirado, nem sempre era, caso o morto fosse ilustre, era substituído por um besourinho, que era envolvido por um texto religioso. Eles criam que no julgamento pós-morte, o coração era levado à deusa da verdade, Maat, e pesado pela pena da verdade. Se o coração pesasse mais que a pena, o morto era comido por uma besta em forma de crocodilo. Daí a substituição do coração pelo besourinho. O acesso ao paraíso, segundo essa mitologia, após o coração passar na balança, era feito pelo deus Anubis, ele que levava. Deixando a mitologia de lado, o fato é que, até hoje, meu irmão, existem múmias com as feições faciais reconhecíveis. Uma outra coisa, como José administrou pessoalmente o embalsamento do seu pai, claro que esta superstição não foi seguida. Gênesis 50, do 4 ao 14. Após o período do luto, que era 70 dias, José se dirigiu à corte do faraó e pediu mediação ao seu favor. O pedido foi a permissão para viajar a Canaã para enterrar o pai, pois este teria sido o último pedido do velho e ele, José, havia garantido atender. A resposta do faraó foi favorável. Vá e faça o sepultamento de seu pai, como este o fez jurar. Um detalhe, a reverência póstuma aos antepassados, na sociedade egípcia, era um critério para se fazer a leitura do caráter do outro. Assim, a postura de José somaria mais credibilidade ainda perante o faraó. O cortejo de Jacó ele teve uma comitiva imensa.
Foram os conselheiros do faraó com todas as autoridades da corte, com carruagens e cavaleiros, além de outras pessoas e a família de José. Quando chegaram perto do rio Jordão, eles fizeram uma lamentação em alta voz, meu irmão. Aquilo era o reflexo da amargura da alma. Foram 7 dias de pranto, ao ponto dos cananeus ficarem impressionados. Por esta razão, o lugar foi chamado Abel Mizraim, que é prado do Egito, que remete para o pranto. José ele sepultou Jacó com toda a pompa natural às cerimônias dos israelitas, e em seguida todos retornaram para o Egito. Gênesis 50, do 15 ao 21. Esta parte, meu irmão, é o ponto alto do capítulo. Ela apresenta a grandeza espiritual de José. Os seus irmãos, ainda com a senhora consciência, sem dar trégua, sem dar sossego devido à injustiça causada contra José, de contrapartida, a reação nobre de José ao lhes sustentar, essa tal brasa de fogo na cabeça lá é uma tortura, viu? Eles fizeram a leitura da situação e do coração de José a partir do coração vingativo deles. O ser humano é assim mesmo, ele mede o outro por si. O malicioso imagina o outro ser igual a ele. Foi aí que eles disseram para José: antes de morrer, teu pai veja a tentativa de transferência da carga. Nos ordenou que te pedíssemos perdão. Peço-lhe que perdoe os nossos pecados pela maldade que te fizemos. Eles estavam com medo, não estavam arrependidos. O arrependimento os teria levado a esta atitude muito antes, meu irmão. E eles continuaram massacrando o coração piedoso de José. Foi uma espécie de sensacionalismo junto com hipocrisia. Perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Imagine só, não deu outra, meu irmão. Ao ouvir tamanho desvario, uma consternação imensa se apossou de José. Eu acredito que até por pena deles, e José chorou de forma amarga. A insensibilidade era tão grande que continuaram agravando mais ainda. Somos teus escravos. Eles eram irmãos, meu irmão. Mas essa postura dos seus irmãos não fez José mudar as intenções que tinha sobre eles. Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Ou seja, eu tenho quem haja por mim. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Veja que não é plano de Deus os males. Deus conserta os males. Continuou José, para que hoje fosse preservada suas vidas e da geração futura. Eu sustentarei vocês. E isso caiu como um bálsamo naqueles corações aflitos. Não guardar rancor, meu irmão, é dom de Deus. Daí a gente ter cuidado ao dizer que não guarda rancor. Como diz o adágio popular, guardar ressentimento é como tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. E conhecer essas verdades, no mínimo, nos fornece ferramentas para lutar contra a nossa natureza, que está doente desde Adão. Gênesis 50, do 22 ao 26. Depois disso, os israelitas eles continuaram no Egito por mais uns 400 anos. José cumpriu o prometido aos seus irmãos e viveu 110 anos. Naquela época já era uma vida longa, principalmente para os egípcios, que eles viviam pouco. José ele foi tetravô por parte de Efraim. Ainda como uma tentativa de fazer justiça à primogenitura, ele adotou seus netos por parte de Manassés. Antes de José morrer, ele falou para os seus irmãos. E aqui se refere aos descendentes dos irmãos. É possível que alguns deles estivessem vivos, mas que uma parte já tivesse morrido. Falou José: estou próximo da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. José conhecia seu Deus. O que Deus promete, meu irmão, ele cumpre. E José sabia disso, e isso é uma lição para nós.
Sensibilidade à voz de Deus é uma característica que nos revela: a ovelha conhece a voz do seu pastor. Peçamos a Ele discernimento espiritual, meu irmão. Isto é fundamental para a gente não ser enganado e trocar aquilo que o homem fala ou até o diabo fala por uma palavra de Deus. É diferente. O teor, o tom e a confirmação dentro do coração são diferentes. Pregar a palavra consiste em ler, explicar com coerência interpretativa e expor as aplicações extraídas do texto. E esta sequência da leitura, interpretação e aplicação, ela pode ser feita com movimento ou sem movimento, a depender da característica do expositor, mas tem que seguir esta regra. Encerrando, José pediu para transportarem seus ossos quando Deus os tirasse do Egito e morreu. Os médicos embalsamaram o seu corpo e assim a gente encerra Gênesis. Oremos. Meu Pai, minha palavra é de gratidão por este livro maravilhoso. Obrigado. Amém. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror.